os chanéis clássicos, tá? São 3 chanéis clássicos, tá? É o bem, todos eles, o pé do cabelo é cortado aqui, ó. Todos eles aqui, tá? Altura do queixo. Essa é a diferença do long bob e do Chanel. O Chanel é no queixo e o long bob é no trapézio, tá? Então aqui nós temos o bem longo, o bem bicudo, temos o meio bico e temos o sem bico, tá? Aqui nós estamos olhando a nossa cliente de costa. Aqui o pescocinho dela, tá? Corte clássico, os 3 cortes clássicos, o bem bicudo, o meio bico e o sem bico, todos eles aqui atrás, ele não é reto, ele não é geométrico. Ele tem que fazer essa curva aqui, ó. É muito importante que tenha essa curvinha aqui, tá? Ele não é reto. Como se faz essa curva? Existe N maneiras de fazer essa curva, tá? Vou pegar essa boneca aqui para a gente simular o corte, tá? A primeira divisão é a divisão orelha-orelha, tá? Todo mundo sabe onde é a divisão orelha-orelha, né? Coloca o pente aqui atrás da orelha e faz a tiara até o outro lado, tá? Então fez a primeira divisão, orelha-orelha. Aqui nós vamos fazer uma divisão. Sempre quando vai se agarrar o cabelo comprido, sempre se encaixa essa parte aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Então sempre eu vou fazer isso aqui, ó. Deu para olhar, hein? Qualquer coisa me chama, tá? Olha, puxa mais para cá, vem mais para cá, tá? Sem problema nenhum, tá? Sei que eu tô numa aula normal aqui, tá, gente? Tô mostrando para os alunos como é que faz o Chanel. Bom, a regra do Chanel é clara. O cabelo tem que virar para dentro. Então, para que isso ocorra, a primeira coisa que tu faz é trabalhar o cliente com a cabeça baixa. Para que eu consiga fazer isso aqui no cabelo, tem N maneiras de fazer isso. Cada cabeleireiro faz uma forma, tá? Eu posso fazer dessa forma aqui, ó. 3 mechas. Tá? Trago essa aqui, observo o queixo da minha cliente, coloco o pente embaixo do queixo e venho aqui. É aqui, tá? Só que eu não vou cortar, só vou simular, tá? Bom, ela abaixa a cabeça, eu trabalho desta forma aqui, ó, encolho esses dedos aqui. Por quê? Porque eu tenho que encostar esse dedo aqui bem na nuca da minha cliente. Eu não posso fazer isso aqui, ó, e senão vai ficar afastado. Se eu afastar a mecha aqui, ó, a camada de cima vai ficar mais curta. Em vez de ele virar para dentro, ele vai virar para fora. Tá? Então tem que ser isso aqui. Fiz isso aqui, tá? A lâmina superior tem que estar por dentro da mecha. Por quê? Porque eu quero que esse cabelo vire para dentro. Eu tenho o hábito de cortar por cima da mão. Tenho hora de fazer isso aqui, ó. Aí eu alinho a tesoura aqui no meu dedo, ó, e faço isso aqui, ó. Eu acho mais fácil, mas tanto faz, tá? Então, fiz isso aqui. Lâmina por dentro, cortei aqui. Cortei reto aqui. Para que essas camadas aqui fiquem maiores, o que eu faço? Para poder dar essa graduação aqui, eu trago a camada para dentro da nuca, ó. E junto com a camada de baixo, que eu já cortei. E corto, no momento que terminou ali, ó, eu venho aqui e corto aqui. Pelo fato dessa camada vir aqui para dentro, ela percorre uma distância maior. Quando voltar, ela vai ficar maior. Faço isso nessa e faço nisso, nessa aqui a mesma coisa. Então vai ficar assim, ó. As duas camadas para dentro, tá? Ou eu posso fazer também isso aqui, ó. Dou uma torcida.
como se eu fosse fazer a franja Bardot, porém sem os pentes. Venho aqui, corto aqui, tá? Bom, o Chanel, ele é um corte chamado geométrico, fio inteiro, tá? Então, esses 3 chanéis aqui é aquele Chanel clássico que fica tipo uma pirâmide aqui, ó, um triângulo. Ele vai ficar mais cheinho aqui embaixo, tá? Depois, se a pessoa quiser estilizar, a gente estiliza e transforma ele de triângulo para losango. Mas no primeiro momento é isso aqui, tá? Aí o que a gente faz aqui em cima? A gente faz a divisão perfil, divide ao meio, e aí baixa uma mecha. Qual a espessura que vai baixar? Vai baixar de acordo com a textura do fio que tu tem. Se é um fio mais pesado, mais grosso, faz uma mecha mais fina. Por quê? Para você conseguir enxergar a mecha embaixo. Ela vai ser um espelho, tá? E sempre eu tenho que ter a seguinte visão. A minha tesoura não pode fazer a curva do pescoço. Ela tem que ir em direção ao ombro. Por quê? Para ficar o bico. Sempre em direção ao pescoço. Boa tarde. Sempre em direção ao pescoço. Então, cabeça baixa, quero cortar daqui para lá, posso cortar. Só que eu tenho que cortar com a lâmina por dentro, lâmina superior, e a cabeça baixa. Vou fazendo isso até a divisão orelha a orelha. Mechinha por mechinha. Mechinha por mechinha. Até orelha a orelha. Fiz até a divisão orelha a orelha. Tá? Como que eu faço a parte da frente? Eu continuo fazendo tipo uma tiara. Ó. E trago essa mecha para trás. Observe que essa camada aqui, ó, ela tem que percorrer a distância aqui, ó. Ela não pode vir para cá. Por quê? Se ela vem para cá, ela vai percorrer uma distância menor. Vai ficar curto. Então aqui, traz aqui. Então você vai fazer todo ele dessa forma aqui, ó. É aquilo que eu sugiro. Se a cliente diz assim, ah, eu quero um bico, vocês viram ali aquela cliente. Ah, eu não quero muito bicudo. Faz ele todo bicudo, bem o bico maior primeiro e mostra para ela. Se ela quiser diminuir, tem como diminuir. Agora, se tu faz um bico menor, ela vai dizer assim, podia ter sido um bico maior, aí já era. Tá? Por quê? Qual a diferença do bico longo e do bico menor? Que o bico menor, tu não vai conduzir essa mecha para cá. Tu vai vir até a divisão orelha a orelha, conduzir essas mechas para trás, e aqui tu vai trazer essas mechas fazendo o contorno da orelha aqui, ó. Essa mecha vai contornar a orelha e vai vir aqui para frente. É o chamado C da orelha. E aí tu vai cortar essa mecha aqui, fazendo o C da orelha, ela tem que fazer isso aqui e vir aqui na frente. Se tu cortar aqui atrás, ele vai ficar reto. Então tu tem que ter essa lembrança. Fazer o C da orelha, ó. Trouxe aqui. Aí tu vai pegar essa mecha como base aqui atrás e cortar do mesmo tamanho. Corta na frente. Corta na frente. Ela tem que fazer aqui, ó. Tu não pode cortar aqui, ó. Se tu cortar aqui, ele fica reto. Então tem que fazer isso aqui. Cortou aqui na altura da mecha de trás. Quando tu soltar, ele vai dar a mesma graduação, porém ele vai ficar mais para cima. Tá? Outro detalhe muito importante. Divisão. Os 3 chanéis clássicos. Divisão ao meio. Por quê?
Se tu dividir de um lado, ela vai dizer assim, ai, mas eu uso para o lado. Se tu dividir aqui, essas mechas aqui vão ficar maiores. Se no outro dia ela tentar dividir no meio, aqui vai ficar umas pontas maiores, ela vai dizer que a gente cortou errado. Tá? O único corte, o único chanel que a gente trabalha com a divisão na lateral é o chanel assimétrico. O que é o chanel assimétrico? Um lado maior que o outro. É o único. Eu dei o pente para ela e perguntei para ela, que lado tu quer dividir? Mas, eu divido para cá. Então, a regra, nos chanéis assimétricos, qual lado que eu deixo maior? O lado que tem mais cabelo. Sempre o lado que tem mais cabelo vai ficar maior. E o lado que tem menos cabelo vai ficar menor. Por quê? Porque se eu deixar este lado que tem menos cabelo maior, ele vai ficar pouco peso aqui e não vai virar para dentro, ele vai ficar uma aba de chapéu, ele vai virar para fora. Então, sempre o lado que tem mais cabelo, que tu vai deixar maior, tá? Aí, o que tu faz? Esse lado aqui tu vai trazer todo para trás, e esse lado aqui tu vai fazer isso aqui, ó. Então, tu vai ter a mesma graduação, porém um lado maior, o outro menor. Quer deixar esse lado reto? Pode. Pode deixar um lado reto e um lado com uma graduação. Tá? Bom, para deixar o 2, nós já sabemos que nós temos que fazer um C na orelha. Tá? Então, recapitulando. Se eu quero o chanel com um bico maior, eu vou conduzir todo o cabelo para trás. E ela baixa a cabeça. E a gente corta aqui. Não. Aqui. Porque é chanel. Tá? Ele vai ficar na altura do queixo aqui, ó. E lá na frente ele vai ficar maior. Vou trazer ele para trás aqui. Por cima. Aqui ele tem que vir por cima. O bom é colocar mousse ou aquele que usam em barbeiro, Belo. Brume. Porque aí a linha, ele fica lisinho para trás. E é muito bom trabalhar com grume. Grume. E a linha, o fio, fica mais fácil para trabalhar. Os chanéis é bem mais fácil trabalhar com grume. Tá? Então, o longo tu vai trazer todo para trás. O meio bico, tu vai vir com ele só até a metade, orelha a orelha para cá. E esse aqui, tu vai fazer a curva da orelha, aqui tu vai fazer o C. E cortar aqui na frente. Tá? Fez isso em todo ele. Tá pronto o chanel. Aí ela diz assim, eu quero tirar o bico. Então, o chanel pontudo todo para trás. O meio bico aqui. Tá? Agora o sem bico. Aqui atrás, os três são iguais. Mesma coisa. Mesma coisa, tá? O que vai mudar é aqui agora. Divisão perfil. Fiz a divisão aqui. Agora, se eu trouxer essa mecha aqui e cortar aqui na altura do queixo, que é a mecha de trás, o que acontece? Como eu cortei a cabeça da minha cliente baixa, essa camada aqui não está igual a de baixo. Essas de cima estão maiores. Tá? Então, para mim cortar essa mecha aqui, para eu cortar essa mecha aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a mecha da mesma linha. Porque essa aqui está menor que essa de cima. Entendeu? Para que ele encaixe para dentro. Tá? Então, como eu dividi lá, eu divido aqui também e pego essa mecha de dentro como base para essa mecha virar para dentro.
Certo? Então, eu venho aqui, posso pedir para ela deitar um pouquinho a cabecinha para o lado contrário. Deu? Não fiquei na frente? E agora eu venho aqui, ó. Quando eu faço isso aqui, eu tenho que encostar a mecha no corpo da minha cliente. Por quê? Porque o cabelo está acima do ombro. Então vai dar na altura do queixo. Quando eu faço isso aqui, essa mecha vai empurrar a orelha da cliente para dentro. Se a orelha da cliente é um pouquinho afastada da cabeça, o que que acontece? Quando eu corto aqui na altura da mecha de trás, quando eu soltar, a orelha vai vir para sua posição de origem e a mecha vai fazer isso aqui. Aí aqui vai ficar mais curto. Vai ficar um dente. Para que isso não aconteça, o que que a gente faz? Faz aqui e com as costas do pente tu vai fazer isso aqui, ó. Para tirar a pressão que a mecha está proporcionando na orelha. Aí venho aqui e corto aqui da mesma altura da mecha de trás. Cortei essa mecha. Agora eu vou fazer outra divisão. Quando eu faço outra divisão, eu tenho que também fazer outra divisão aqui, ó. Porque essa mecha aqui está maior que a mecha de baixo. E assim eu vou sucessivamente... Estou te atrapalhando. Não, vai montando. Ó, fez aqui a mesma coisa. Todas elas eu vou ter que fazer isso aqui. E todas elas eu vou ter que... Se eu divido aqui, eu divido aqui também. Para que as mechas tenham movimentos para dentro. Faço isso desse lado até a metade, faço isso do outro lado até a metade. Aí vamos supor que esse cabelo não está tendo bastante movimento para dentro. O que que eu posso fazer para esse cabelo ter bastante movimento para dentro? Tá? Tu pega uma cliente com muito cabelo, um cabelo com progressiva, é um cabelo mais alinhado, mais engessado. Como é que tu faz que esse cabelo vire para dentro? Esse equipamento aqui eu já mostrei lá no canal, tá? Então assim, esses que tem os dentes aqui, ó, mais para dentro, é para desfiar. E esses que estão os dentes mais curtinhos, é para te cortar o cabelo. Inclusive eu disse que ia te ensinar a cortar cabelo com navalha, vou ensinar vocês. De repente na próxima aula a gente pega, lembra o tio. Apareceu um corte aqui, qualquer corte de cabelo, dá para fazer com navalha, tá? Porque nós temos que aprender a cortar cabelo e não raspar. Como é que a maioria das pessoas cortam cabelo? Desta forma aqui, ó. Aqui detona com o cabelo, gente. O corte de cabelo com navalha funciona da seguinte maneira. Se o cabelo está na linha horizontal, navalha na vertical. Você vai fazer isso aqui, ó. Vai cortar. Não vai raspar. Se o cabelo está na vertical, a navalha na horizontal. Aí tu vai fazer aqui. Fez o Chanel, aí o Chanel não está virando bem para fora, para dentro. O que que faz? Faz isso aqui no Chanel. Prende aqui. Ela baixa a cabeça e tu vai trabalhar com essa parte dos dentes mais para fora, ó. Os maiores. Os maiores. Aí tu vai fazer isso aqui, o cabelo tá aqui, ó. Tá? Aí tu vai dividir em 3 camadas, pode ser camadas mais finas. Aí tu vai trazer ele em 90 graus a mecha aqui, vai estar aqui na ponta, né? Tu vai encaixar aqui, ó, tu vai encostar na tua mão e levantar. Vai fazer aqui, ó, e fazer aqui, ó. Tu não vai cortar o cabelo, tu vai texturizar ele por dentro. Tu vai gastar ele por dentro aqui, o que que acontece? A camada de dentro vai ficar mais curta e vai fazer com a de cima encaixa. Isso também dá para fazer no degradê frontal aqui, ó. Aqui assim, ó. Só por dentro. 3, 4 dedos da ponta do cabelo para dentro. Não muito lá no meio, tá?
Mas na ponta aqui, ó, pra ele fazer isso. Então, aí tu vem fazendo as mechas, só a única mecha que tu não pode fazer é a última, onde pega a coroa aqui, ó. Aqui, ó. Para evitar que arrepie. Tá? Essa a gente não pode fazer. Agora, aqui é a mesma coisa, vai fazer aqui, ó. Prendeu lá. Vem aqui, levanta, encosta teu dedo aqui e levanta. Vai tirar só por baixo. E aí ele vai encaixar melhor, tá? Então, nós temos os 3 chanéis. Recapitulando, pé do cabelo na altura do queixo e aqui atrás, na nuca, ele curvadinho. Tá? Quando tu faz esses 3 chanéis, ele fica de uma forma triangular. Como o fio aqui está inteiro, ele vai fazer assim. Ele vai ficar assim, porque aqui tem muito volume. Tá? Quando tu queres transformar de triângulo para losango. Isso dá para fazer em todos os chanéis, tá? Fez o chanel, isso que eu vou fazer aqui vai ser a última coisa que se faz no chanel, tá? Aliás, a última coisa que se faz no cabelo é a franja. É a última coisa. Outra coisa, a franja não tem nada a ver com um corte de cabelo. A franja tem que ver com o rosto. Então, tu pode fazer um chanel, que é considerado um corte geométrico, tá? E tu pode fazer uma franja assimétrica, não há problema nenhum, não vai alterar em nada, tá? Isso, desfiada. Então, como é que faz de triângulo para losango? Fez o chanel, tá pronto o chanel, agora a cliente quer transformar de losango, triângulo para losango. Então a primeira divisão é orelha a orelha. Tá pronto o chanel, tá? Não, agora nós vamos fazer o encaixe aqui, ó. Ele tá losango, ele tá triangular. A gente vai fazer, transformar de triângulo. Ele tá assim, ó. Ele tá triangular. O que nós vamos fazer agora? De triângulo, nós vamos transformar em losango. Nós vamos cortar isso aqui, ó. Isso aqui vai sair. Tá? Porque hoje o chanel não é mais triangular, ele é losango. Tá? Como é que a gente faz? Divisão orelha a orelha. Aqui eu posso prender, não vou, já está pronto aqui não vai ser nada alterado. Faço um triângulo do canto do olho até a divisão orelha a orelha. Eu fazendo um triângulo bem no topo, eu tenho 2 triângulos, um numa lateral e outro em outra lateral, tá? Posso começar com qualquer um dos triângulos, tá? Qual a minha base? Nós sabemos aqui que aqui nós temos, aqui quando nós damos o comprimento, o PL, aqui na parte frontal da orelha nós temos o PE, aqui bem na testa nós temos o PA, e aqui bem na coroa nós temos o PD. Então, ponto de ligação, ponto de equilíbrio,
ponto de abertura e ponto de distribuição. Se nós soubermos trabalhar com esses pontos, nós não precisamos se preocupar com o ângulo. Nós só vamos fazer a união deles. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar o PD, que é o ponto de distribuição, que é essa mecha aqui, ó, bem na coroa, a mecha bem central, torcemos ela, transformamos em twister e deixamos separado, e pegamos o nosso triângulo. Aqui os triângulos são cortados indiferentemente, isso é, tanto faz fazer o do meio, um lateral ou outro lateral, é a mesma coisa, tá? O que você vai fazer? Você vai se preocupar com duas coisas. Primeiro, deixar a sua mão bem no meio do triângulo. Por quê? Para que as mechas laterais, ambas percorram a mesma distância. Então, tu não pode trazer essa mecha para um lado, nem para o outro. E observar aqui o teu comprimento, ó, que é o teu ponto de equilíbrio. Então, o que tu vai fazer? Tu vai unir este ponto aqui com esse ponto aqui, que é o ponto de distribuição. Vai unir os dois pontos. O que sobrar entre os dois pontos, tu vai cortar, independente de ângulo. Entendeu, Bárbara? Agora acertei teu nome, né? Ai, meu Deus do céu, é Débora. É Débora, é Débora. Ai, desculpa. Então, aqui, tu não precisa te preocupar com o ângulo. Você vai lá embaixo, você vem aqui em cima, você vem mais aqui em cima. Tu vai unir os dois pontos. Então, levantou aqui. Tu vai te preocupar com o quê? Com a tua mão no meio do triângulo, o teu ponto de distribuição, que é essa mecha aqui atrás, e a tua mecha aqui de comprimento. Levantou aqui. No momento que tu viu que as duas estão iguais, corta. A única diferença é o seguinte: tem dúvida, corta em point cut. Corta com a ponta da tesoura. Dá para aplicar na navalha assim também? Dá. Como é que tu faz aqui? Pegou aqui. Aqui. Vai pegar a mecha de lá. Observar a mecha aqui. Tu vai deixar essa aqui cair. No momento que essa aqui cair, tu vai fazer isso aqui, ó. Até a ponta. Todas essas técnicas aí, dá para fazer com navalha. Se tu pega um cabelo muito grosso, o que tu faz? Tu divide a mecha. Muito cabelo. No topo tem que te preocupar o seguinte. Essa cliente aqui, ela tem franja. Então, olha aqui, ó. Vai deixar cair a franja dela e vai pegar a mecha de trás. É o mesmo estilo do peito de fecha. Mesma coisa. Por que que tu sempre tem que fazer a conexão da parte da frente com a parte de trás para dar harmonia? Tu não pode deixar uma mecha maior aqui, ou menor aqui, ou maior aqui, menor atrás. Sempre tem que fazer esse elo. O que vai fazer essa união vai ser a mecha PD, que ela é chamada de ponto de distribuição. Se tu quer, tem muito cabelo, fazem mechas mais curtas, mais fininhas. Mas o importante é tu fazer essa conexão. Sempre tu vai unir a camada de trás com a camada da frente. Camada da frente com a camada de trás. Tá? Então, o chanés, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tecnicamente, o chanel é muito fácil de fazer. Mas na hora que tu vai fazer, não é tão fácil. Eu não estou assustando. Porque às vezes ele fica assim, ó. Ó, tu puxou todo ele lá atrás. Aí tu olha um pouquinho assim, ó. O lado direito vai ficar maior. Tu olha um pouquinho para cá, o lado esquerdo vai ficar maior. Aí se tu olhar para cá e deixar o lado esquerdo um pouquinho maior, essa ponta vai ficar maior que essa. Aí o que tem que fazer? A hora que tu corrigir, tu não pode corrigir de trás para frente.
tem que corrigir de frente para trás. Se tu vier de trás para frente, tu vai cometer sempre o mesmo erro. Vai sempre deixar um lado menor e outro maior. Então, por que eu estou dando essa aula aqui? Vai acontecer aqui de vocês fazerem o geométrico e ficar um lado maior. Tomara que aconteça. Para quê? Para que vocês saibam corrigir. Aqui é o momento de vocês errarem. Por quê? Para vocês saberem corrigir. Exatamente. Porque o mérito não é fazer certo. O mérito é saber corrigir. Porque ele tem que ter resolução. Então, errem aqui. Para vocês. Marquem os cabelos. Para vocês aprenderem a saber desmarcar. Deixem um Chanel um pouquinho maior que o outro para saber corrigir. Entendeu? Faça uma... Vamos fazer a Suíça? Me chamem. Paulo, ou eu, ou a Tati. Como é que faz a Suíça feminina? Porque no corte feminino, como vocês viram aqui, o que dá o destaque é o acabamento. É a vida do corpo. E aí a Suíça feminina é bicuda, a Suíça masculina é quadrada. Qual o tamanho da Suíça masculina, feminina? O tamanho da orelha. Por quê? Para ficar harmônico ao rosto.